Shalom, shalom, que a graça e a paz do eterno Deus de Israel esteja em nossas vidas. Bem-vindo de volta ao nosso curso avançado de interpretação bíblica, ainda sobre os nomes e o significado de alguns nomes, de alguns personagens da Bíblia. Vamos estar falando nessa aula sobre o nome, o significado do nome de Abraão e de Sara, sua esposa. Qual é o significado do nome Abraão? Você sabe qual é o significado do nome de Abraão? Algumas pessoas sabem o significado de uma forma bem superficial, mas nessa aula de hoje vamos trazer algumas profundidades nesse termo do nome Abraão. Antes de ser chamado Abraão, ele era conhecido também como Abrão, que é pai exaltado. No hebraico era conhecido como Avram, que dá o significado de pai exaltado. Avram, que é pai exaltado. Depois o nome dele foi mudado para Avraham, que diz pai de muitos ou pai de uma grande nação. Mas aí no nosso português, no nosso idioma, a gente não percebe muita mudança. Se você observar, nós colocamos aí na lousa o nome em cima Abrão e embaixo Abraão. Em nosso português, a alteração é muito simples e não influencia em nada. Se você vê, o que foi alterado só foi uma letra A, Abrão e Abraão. Não houve uma alteração muito grande, só houve um acréscimo de uma letra A. E se a gente perguntar, muda alguma coisa quando a gente coloca a letra A? Mudou alguma coisa na fonética? Só tem mudança na fonética, ou seja, só tem uma mudança no som quando a gente fala Abrão e Abraão. Mas para os judeus, nos textos hebraicos, há um significado muito grande. Por isso que Deus traz essa mudança. Se a gente vê nos textos originais, no hebraico, aí nós temos aí na lousa o nome Avram e Avraham. Acrescentado a letra rei, que vem do nome do tetagrama de Yahvé. Esse nome é muito importante para Israel e essa letra, a letra rei, ela tem um significado de força, de vida. E é como se fosse o próprio Deus colocando forças, vida dentro da história de Abraão. Então, a partir daquele momento, Abraão já era conhecido pai de multidão, mas é interessante que multidão era essa que ele já estava velho, avançado e não tinha multidão nenhuma. Então, estava lhe faltando alguma coisa, estava lhe faltando algo poderoso e a mudança do nome era o significado da alteração na história, no caráter, em tudo que Abraão iria passar. O acréscimo da letra R no nome de Abraão não é um aumento do som do A, ou seja, não é só o aumento da letra A que teve, mas traz o som de ar, sai gutural, sai da garganta, uma espécie de um sopro saindo da garganta, Avraham. Então, esse som, ele traz uma diferença agora no nome de Abraão. Se a gente olhar a palavra Abba, que é pai, como é que ela é pronunciada? Av, pai, que Abraão era o pai. Rum, que era elevado, exaltado. E An era nação. Então, houve essa alteração agora de Abraão para o pai de uma grande nação, uma grande multidão. Alguns fatos curiosos que a gente encontra na história do nome de Abraão é que naqueles tempos dar um nome a uma pessoa envolvia muitos os fatos ocorridos da época, crença, divindade, personagem ou caráter que a pessoa iria possuir. Então Abrão já era um nome forte, mas essa alteração seria uma marca que iria repercutir o caráter de Abraão. Então Deus iria trabalhar, depois do acréscimo da letra rei,
Deus iria trabalhar ali na vida de Abraão, que iria mudar o caráter dele dali para frente. Existiriam muitas provas, existiriam muitas dificuldades que Deus iria trabalhar com Abraão e ele iria se tornar esse exemplo e esse pai de multidões ou de nações. Vamos ver no texto o que diz aí. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações eu tenho te posto. Então, dali para frente, a história de Abraão, ou de Abrão agora, estava mudando. O nome dele para Abraão seria uma mudança na história deste personagem. No capítulo 12 de Gênesis, que Abraão, por volta dos seus 75 anos de idade, recebeu um chamado de Deus para partir em rumo aos recantos de Canaã. O texto diz assim: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Você entende que Abraão está com 75 anos de idade, ele era conhecido só como Abrão, mas Deus já está fazendo uma promessa para ele aos 75 anos de idade, que ele iria ser pai de uma grande nação, mas lhe dá uma ordem ali. Então, a obediência a essa ordem que ele recebe aos 75 anos de idade seria responsável para que viesse a alteração no seu nome. Então, o seu caráter já estava sendo forjado através da obediência que ele teve com Deus. O nome Avram, que é pai exaltado, como a pessoa recebeu o nome de um pai exaltado, mas está com 80 anos de idade e ainda não era pai. Ele foi ser pai pela primeira vez quando tinha 86 anos de idade e gerou um filho em sua escrava Agar, que lhe deu o nome de Ismael. Então, o nome dele era Abrão e tinha o nome de pai exaltado, conhecido como pai exaltado. Mas o cara está com 80 anos de idade, ele está com 80 anos de idade. E não era pai de ninguém. A 86 anos de idade foi que ele foi pai pela primeira vez, o pai de Ismael. Mas ainda não era a história de Abraão aquela, não era a aliança que Deus tinha feito com Abraão, não era ainda com a história de Ismael, mas para ser exaltado, para ser o pai de uma grande nação, era preciso o nascimento de Isaac. Então a história vai mudar aos 99 anos de idade, quando Deus muda o nome de Abraão para Abrão para Abraão. Abraão teve 8 filhos. Olha que coisa interessante, gente. Abraão não só teve um filho só, mas teve 8 filhos. Abraão teve 8 filhos. O primeiro filho foi Ismael, depois Isaac, veio Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá, sendo que Isaac foi o único herdeiro da promessa da aliança. A Bíblia diz que Abraão morreu com 175 anos de idade. Então, aos 175 anos de idade que Abraão morre, e ele teve 8 filhos. 8 filhos. Depois a gente vai passar um material que fala sobre essa genealogia, essa descendência dos outros filhos de Abraão. Qual o significado do nome Sara? Sara, antes de ser chamado Sara, era conhecido como Sarai ou Saraí, como algumas pessoas dizem. Alguns chamam Sarai ou Saraí, mas depois o nome dela é alterado para Sarar, que é o seu nome utilizado até hoje, que é o nome conhecido dela até hoje, só como Sarar ou Sara no nosso português. Da mesma forma que aconteceu com Abraão, também acontece com Sara, a mudança do nome. E já no caso de Sarai, ou Sarai,
o nome dela tem um I no final. Em nosso português, essa alteração é muito simples. Parece que só foi retirada a letra I e não influenciou em nada. Simplesmente o cara vai lá e apagou a letra I e diz, pronto, mudei seu nome. Simples assim. Mas no hebraico há uma alteração grande demais sendo feita agora nesse momento. Não é simplesmente apagar uma letra e pronto, acabou. Se a gente vê no hebraico, está escrito aí no original hebraico, Sarai, ou Sarai, né? E o Sarar. Na verdade é retirado o Iud, não é um I, é a letra Iud retirada do original dela. E acrescentado no final agora a letra Re. Lembra da história da letra Re, depois a gente vai tocar nessa letra de novo, tá? Mas o Iud é um pronome de posse, que é utilizado como minha, meu, é mais utilizado para pronome de posse. E no sufixo terminal do nome Sarai, ela vai trazer a pronúncia de minha princesa, porque Sará seria princesa e Sarai seria minha princesa. Então seria como que o nome dela fosse um nome exclusivo, que ela era princesa de alguém. Mas quem? Então era posse de alguém. Então o que Deus estava querendo nesse exato momento, tirar esse pronome possessivo, esse pronome de posse, de que ela pertencia exclusivamente a uma pessoa. Então é alterado o nome dela. O Iud também é a primeira letra do Eterno. Então o próprio Deus tira a primeira letra do nome dele e acrescenta a letra que está no meio do tetagrama, que é a letra Rei. Então, dando o significado novamente de força, de vida. Então era como se Deus também estivesse dando a Abraão, dando a Sara forças e vida para terem os seus descendentes. Então, em ambos os nomes são acrescentados o rei, que significa força. E veio até o nome do Espírito Santo, Ruar, é aquela coisa de sopro, de força, de vida. Então, Deus estivesse soprando também sobre eles essa força, esse espírito, essa vida, esse vigor, para serem provados, para resistirem tanto e para terem muitos filhos e para que as bênçãos fossem eternizadas em seu nome, como se Deus também estivesse soprando, saindo um ar agora de dentro dele, soprando a história de Abraão por todos os séculos e séculos até a volta do Messias. O texto onde o Eterno faz a aliança do nome de Sarai para Sarar, está lá escrito, lá em Bereshit, no capítulo 17. Diz assim, disse Deus mais a Abraão, Sarai, tua esposa, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. 16 diz assim, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei e será mãe de nações, reis de povos sairão dela, da Sarai. Então sairá muitas vidas dali, ela será matriarca, mãe de muitas vidas que darão continuidade à história da descendência de Abraão e Sara. A palavra Sa quer dizer príncipe, ministro, comandante, nobre, e quando tem esse acréscimo dentro da palavra Sarar, do nome Sarar, quer dizer ministra, comandante, nobre, princesa. Então, quando Deus aumenta, coloca o rei, significou que ela seria a princesa de multidões de nações, a comandante, a nobre, a matriarca de uma grande descendência. Alguns fatos curiosos sobre a história de Sará, sobre o nome de Sará. Sara foi a principal esposa de Abraão. Ela era cerca de 10 anos mais nova que o patriarca. Além de esposa de Abraão, Sara também era sua meia-irmã por parte do seu pai Tera. Então, Sara não era simplesmente uma esposa. Algumas pessoas até comentam que houve uma história que Abraão disse que ela era irmã quando eles estavam lá no Egito, e algumas pessoas disseram que Abraão estava mentindo. Não, mas ela era meia-irmã de Abraão, então quando era meia-irmã também se chamava de irmã também.
Quando Deus chamou Abraão, Sara o acompanhou partindo com ele de Ur dos Caldeus, passando por Harã e finalmente chegando até a terra de Canaã. A mudança do nome de Sarai para Sara ocorreu quando ela tinha 90 anos de idade. Sara viveu 127 anos de idade e morreu em Kiriat Arba, que é lá em Hebrom, em Canaã. Então essa foi a aula de hoje, queridos, espero que vocês tenham gostado. Aguardo, espero vocês nas próximas aulas, se o Eterno assim permitir. Shalom, shalom.